Eu sou Bruno Leonardo, sou diretor de operações aqui da Hashdex. Estou na Hashdex desde o começo, na escolha das contrapartes, na definição dos processos, na definição de toda a governança que a gente estabeleceu e que hoje é a gestora com os processos mais sólidos do mundo. Quando você tem um investimento vindo aqui do Brasil, a estrutura de investimentos brasileira, ela depende de distribuidores como corretoras, que são muito conhecidas, largamente conhecidas pelos investidores brasileiros. O seu dinheiro entra nessa corretora, você tem uma lista de fundos para você poder escolher. Quando você seleciona um fundo para fazer a sua aplicação, o administrador recebe uma notificação de que o investimento precisa ser feito, o dinheiro é transferido para o fundo e a Hashdex entra em ação para poder fazer o seu investimento. Você recebe cotas desse fundo e a partir desse momento a Hashdex cuida de todo o resto do investimento em cripto. Desde a parte de transacionar isso para dólares, para enviar para o exterior, para comprar as criptos no exterior em exchanges que são reguladas e selecionadas, pré-selecionadas para a Hashdex. Essas criptos são todas retiradas das exchanges e transferidas para custodiantes qualificados para garantir a segurança dos seus ativos de uma forma que é a mais segura hoje conhecida no mercado de criptoativos. Uma vez isso feito, todo o processo de back-office e de middle office garante a contabilidade dos fundos, a contabilidade dos ativos que estão sob gestão daquela entidade e garantem a sua cota no final do dia, calculada e apresentada no aplicativo do seu distribuidor. Quando a gente fala de ETFs, o processo é um pouco diferente. O processo de ETF, ele é basicamente uma negociação de ações que estão disponíveis já na bolsa. A Hashdex já criou essas cotas desse fundo da mesma maneira como eu acabei de explicar, e os ETFs eles são simplesmente papéis negociados como qualquer outra ação dentro da Bolsa de Valores do Brasil. Então, todo esse processo de compra e venda de criptoativos, ele já foi feito e são só a negociação, na verdade, de cotas do fundo. É um processo muito mais simples que é feito no home broker. Então, a gente sempre tem duas opções de todos os nossos produtos. A versão fundo de investimento e a versão ETF. É que nós somos auditados por auditores independentes que verificam anualmente toda a nossa contabilidade dos nossos ativos. Eles verificam todas as compras e vendas que foram feitas em cripto, eles verificam a custódia e verificam também dentro do blockchain se aquilo que o custodiante está representando dentro dos livros de contabilidade estão também representados dentro do blockchain. Então, de uma maneira muito simples, você consegue, de forma verificável, que o que a Hashdex diz que tem, o que o custodiante diz que tem e o que o auditor vê dentro do blockchain, isso tudo é verdade e é público para todo mundo ver. Se a gente disponibilizar a chave pública, você também conseguiria ver. Qual é a questão? Quando você disponibiliza uma chave pública, significa que qualquer pessoa pode transferir ativos para dentro dessa conta. E ao transmitir ativos para dentro dessa conta, você pode estar potencialmente colocando em risco maus atores depositando ativos para a lavagem de dinheiro dentro dessa conta, coisa que a gente não quer que aconteça. E se acontecer, a gente tem processos para poder cuidar disso. Mas, para a segurança de todos, a gente não divulga chaves públicas. A gente está trabalhando numa solução de Proof of Reserves que garante de uma forma transparente e criptografada a veracidade dessas informações e disponibilizá-las para o público para todos os dias eles verificarem que o que a Hashdex informa que tem sob custódia é o que de fato tem no blockchain, mas de uma forma transparente e segura para todos. Todas as contrapartes da Hashdex, elas precisam ser aprovadas por áreas independentes da empresa. Elas analisam cada contraparte sob a ótica de legal, sob a ótica de compliance, risco e governança das suas operações. A gente tem processos independentes para custodiantes, exchange, validadores de staking, que são regras muito específicas que vieram de entendimento do ecossistema de cripto para poder garantir que essas são as melhores contrapartes que a Hashdex pode operar. Do ponto de vista de exchange, o que a gente olha? A gente primeiro verifica regulação da área, da jurisdição onde ela opera. Então, nós escolhemos algumas jurisdições que são as jurisdições mais fortes, que nós entendemos que têm as melhores práticas do mercado. As regulações mais fortes hoje que existem são regulações que são dos Estados Unidos, da BitLicense, e elas exigem uma série de requisitos dessas empresas para elas garantirem a segurança dos seus investidores, como prevenção contra manipulação de preços e dentre outros. Para os custodiantes, a barra é muito mais em cima. Nós olhamos segregação de patrimônio, nós olhamos seguro contra perda e furto de chaves por roubo interno, nós olhamos questões como governança dos processos internos, nós olhamos a tecnologia de armazenamento das chaves privadas e nós verificamos se todos esses processos foram auditados por auditores independentes e
que sejam auditores bem qualificados. Outras questões que nós olhamos para os custodiantes é a questão de plano de contingência e planejamento contra desastres. Nós verificamos todos os planos de contingência dos custodiantes para verificar se eles já implementaram, se já testaram e para verificar se todo aquele processo já consegue ser replicado e garantindo o acesso ininterrupto aos criptoativos e às transações. Para o armazenamento das chaves privadas, nós exigimos a segregação dessas chaves e a separação, que é o que é chamado de multisig, em diversas localidades geográficas diferentes, para garantir que, se algum data center ou algum site específico daquele custodiante for comprometido, ou se tiver algum desastre naquele lugar, o restante das chaves não é perdido e nem o acesso é interrompido. A divisão de multisig das chaves e a divisão de diferentes geografias garante que, se você conseguir recompor a sua chave com duas partes a partir de 3 que ela foi dividida, você ainda assim consegue recompor e retirar os seus ativos. Ou seja, mesmo que um data center que esteja sendo utilizado seja destruído, o comprometimento não acontece das chaves privadas. Ele existe para garantir para quem está contratando a sua custódia qualificada de que nenhum movimento interno que possa acontecer dentro da empresa, dentro do custodiante, vá afetar os criptoativos. Ou seja, qualquer roubo por furto interno ou hacking da estrutura interna do custodiante, isso é coberto pelos seguros dos maiores custodiantes e os custodiantes que a Hashdex opera. Para as exchanges, o que principalmente a gente olha é a jurisdição onde ela está operando, as regras que essa jurisdição exige dessa exchange. A gente olha se a exchange tem práticas contra manipulação de preços, se ela tem uma infraestrutura robusta de tecnologia, se as APIs são públicas e são bem documentadas para a gente poder ter um acesso às informações que são do fundo em si e que a gente possa interagir e integrar de forma simples. E principalmente se ela colabora com as entidades locais para a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Essa é uma das questões mais importantes que envolve a exchange, que a gente verifica muito a fundo e nós utilizamos algumas ferramentas que analisam o risco daquela exchange frente a todas as transações que existem no mundo com questões lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Numa questão de garantir que você está dentro da lei, o fundo de investimento acaba sendo um mecanismo mais seguro por conta de todas essas etapas que nós colocamos no meio do processo para mitigar esse risco que não seja transferido para o investidor. Todas essas ferramentas de monitoramento, elas conseguem ser ferramentas que ajudam toda a investigação a achar aonde que os ativos estão. Como o blockchain é um livro público, você consegue rastrear aonde estão os ativos. E você consegue rastrear de todo o histórico, de onde que ele foi emitido até o último ponto onde ele está. Quando isso acontece, isso permite uma transparência e uma facilidade de monitoramento e também de tracking que é muito melhor do que no mundo tradicional. Dentro de casa, a gente conta com um processo de governança que, com a colaboração dos nossos custodiantes, nós estabelecemos que, dentro da Hashdex, ninguém tem acesso à chave privada. Os únicos que têm acesso à chave privada são os custodiantes que detêm todos os mecanismos de segurança para fazer a guarda segura dessa chave privada. Maker Checker Protocols, que são, basicamente, quem inicia não é quem aprova. A transação precisa também ser aprovada por uma parte independente da Hashdex, seja o administrador fiduciário, seja o custodiante da operação. Então, é impossível que somente a Hashdex movimente um ativo. Dessa forma, a gente garante também a nossa segurança física e também a segurança dos ativos dos nossos investidores. Como nós temos como prática a utilização de custodiantes qualificados, nós entendemos que esse é o método mais seguro de armazenamento de criptoativos. Dessa forma, a Hashdex estabelece que, dentro de exchange, os ativos eles entram para serem transacionados e voltam para a custódia. A gente tem por política uma exposição de no máximo 24 horas para esse ativo voltar para a custódia. Ou seja, a Hashdex nunca deixa nenhum ativo dentro das exchanges. A exposição é sempre a menor possível, às vezes para garantia de liquidez, mas a exposição é sempre a menor possível em exchange.
Os fundos da Hashdex e os ETFs da Hashdex, eles seguem índices que ou a Hashdex co-desenvolveu o índice ou a Hashdex estudou a fundo o índice para poder fazer um fundo e um investimento seguir essa metodologia desses índices. E nós aqui internamente, nós avaliamos cada projeto de cripto, onde as áreas de operações de risco, legal e compliance avaliam o projeto de cripto se a Hashdex concorda naquele investimento. É também necessária a aprovação do administrador do fundo. Localmente, aqui no Brasil, os administradores dos ETFs e dos fundos, eles participam desse processo de aprovação e no exterior, a gente tem o board independente para poder participar desse processo de aprovação dos ativos. A praticidade, a facilidade do acesso do serviço digital é muito tentador. Só que é muito difícil a avaliação de um serviço por uma pessoa que não está nesse meio e que não entende se aquilo é legítimo ou não é legítimo. São várias questões que você precisa tomar cuidado. Primeiro é a exposição, se você deixa os ativos na exchange, você está exposto no maior vetor conhecido de hacks e comprometimento de contas, então você pode perder os seus criptoativos de lá. Se você utilizar custódia própria, você tem que cuidar para você não estar exposto a roubos dentro da sua casa, e várias outras questões como sucessão, a garantia de que as pessoas da sua casa vão saber a senha e como acessar e como transferir aqueles ativos para você também não perder. E se isso é uma questão de investimento, precisa ser cuidado também com a questão de declaração de imposto de renda, com a declaração de DARFs e tudo mais de ganho de capital que você vai ter quando você acessa diretamente os criptoativos. No fundo de investimento, você tem questões que são mais conhecidas e mais fáceis. Você tem um administrador, um custodiante que está tomando conta das cotas dos seus fundos, a questão do imposto de renda é simplificada, e dentre todas essas outras questões que a gente classificou aqui como os processos de governança, que são introduzidos por uma equipe especializada em criptoativos e especializada nessa tecnologia que respira blockchain e cripto para garantir que você não vá passar por esse tipo de problema.